Boa tarde, Igreja Rio. Que a paz eterna possa inundar os nossos corações. Vocês estão me ouvindo bem aí? Oi, som. Oi. Oi, oi. Estão me ouvindo bem aí? Benção. Que alegria poder estar aqui celebrando a graça de Deus no nosso último culto nesse espaço. Último domingo, nós estamos muito felizes, bem mais felizes do que cansados, e olha que o cansaço não é pouco. Esses têm sido dias bem intensos para cada um de nós aqui. Mas eu queria conhecer aqueles que estão nos visitando, gente que está vindo aqui pela primeira vez, gente que vai conhecer a nossa igreja já de mudança. Então, se você está vindo pela primeira vez, levanta bem a sua mão, nossa equipe vai até você agora, dá um cartãozinho de boas-vindas, podem ir. Mantenha sua mão levantada até que nós possamos chegar a você. Que maravilha! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Esse é um ótimo momento para a família Rio sair do seu lugar e representar toda a igreja num forte e caloroso abraço. Então, por favor, família Rio, acolha esses que estão nos visitando, saiam do seu lugar, recebam um abraço, um carinho. Maravilha, glória a Deus. Bênção. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu adoro essa bagunça santa, isso é muito bom. Que bênção. Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 10. Hoje eu quero convidar vocês a fazer um passeio nas Escrituras. Hoje eu não vou me dedicar a um texto exclusivamente, mas vamos mergulhar em muitos textos e entender alguns princípios em comum entre eles. Então quero convidar você a passear pela Palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos ouvir alguns textos e ouvir a Palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, orar. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Calma o nosso coração, refrigera a nossa alma. Fala conosco, Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ser encontrados por Ti hoje. Então, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Fica à vontade. Mova-se entre nós. Apesar das minhas limitações, apesar de nosso cansaço, que o Teu Espírito Santo flua. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar. Que seja assim, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Quantos de vocês passaram ou trabalharam ontem no bazar? Levante sua mão aí. Todos que contribuíram e se envolveram. Olha só quanta gente da nossa igreja. Eu estimo que nós tivemos ali mais de 100 pessoas voluntárias trabalhando, envolvidas para a glória do Senhor. E eu quero dizer para vocês que os resultados foram incríveis para a honra e glória de Deus. E para além de toda a arrecadação, se nós não tivéssemos arrecadado R$1, teria compensado só pela comunhão, pela unidade, pelo carinho, pelo momento e pelo espaço e a atmosfera que foi criada naquele lugar. Foi maravilhoso. Eu cheguei em casa e foi difícil dormir. Quem teve dificuldade de dormir também? Coração acelerado, a mente cheia de coisas e pensamentos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Eu quero agradecer a todas as guerreiras que trabalharam no bazar, que vieram selecionando as roupas, precificando cada peça. E era interessante como as pessoas levantavam
uma peça e cada um dava uma opinião sobre elas, faziam um verdadeiro julgamento sobre o valor de cada peça, e discutiam, e dedicadas, chegavam cedo e saíam tarde, e foi muito bom ver o resultado. E eu quero dizer para vocês que nós arrecadamos o dobro do que nós estávamos esperando no bazar. Também quero agradecer ao pessoal do café, que fez um trabalho assim excelente. Eles nos ajudaram a provar uma coisa: crente come muito. E graças a Deus que come muito, porque nós superamos a arrecadação da história da Igreja Rio em termos de comida. E o leilão foi tão legal, tão engraçado. Descobrimos que aqui nós temos um leiloeiro de primeira, quem estava lá vai saber. E teve a parceria aí do Wilds. Como é que é o nome da empresa lá que fazia? Sei lá, tinha um... Como é que é? Isso aí mesmo. Então foi maravilhoso, rimos muito, os abraços. Foi lindo ver aqueles adolescentes e alguns homens lavando os carros ainda num dia de chuva, mas com muita dedicação. E fizeram isso com excelência. Lavaram lá aproximadamente 10 carros. E aí toda a renda desse lava-jato foi dedicada também à reforma. Foi um tempo precioso. Quero agradecer àqueles que não puderam estar presentes, mas se envolveram de alguma forma. Cada abraço, cada sorriso, ver pais e filhos interagindo, cantando juntos. Quero agradecer a banda que tocou 3 horas de louvor para nós. Louvado seja Deus por cada detalhe. Eu até posso ser injusto e esquecer alguma área, porque tanta coisa aconteceu ali. Pessoal do financeiro, o pessoal que ficou recepcionando aqueles que chegavam, todos esses fizeram com muito carinho. O evento foi maravilhosíssimo e só prova uma coisa: que nós entendemos o Evangelho e estamos em movimento, porque quem entende o Evangelho certamente vai ser impulsionado por Deus a servir. E foi isso que nós fizemos ontem, fizemos com excelência. Eu tenho algumas memórias de gratidão do dia de ontem. Por exemplo, eu encontrei algumas pessoas que estavam vindo pela primeira vez em alguma coisa da nossa igreja, e elas disseram como ficaram encantadas com a recepção, com os abraços, com o jeito como nós tratávamos. Também encontrei uma pessoa emocionada que trabalhou todos os dias essa semana para o evento acontecer, e aquela pessoa chorava dizendo como Deus foi bom conosco. Louvado seja Deus. Eu quero que todos nós agora demos uma forte salva de palmas ao Senhor, e em gratidão a todos os que trabalharam no bazar. Todos, muito obrigado pelas doações. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho tido experiências muito boas. Eu não sei se você já me ouviu dizer isso, mas eu amo ser pastor dessa igreja. E eu me surpreendo e aprendo muito. E na condição de pastor, nós costumamos ensinar a igreja. Mas nessas últimas semanas, eu é que tenho aprendido com vocês. E o meu coração está cheio de gratidão, porque eu tenho aprendido grandes lições. Na semana passada, eu falei sobre generosidade. E eu tenho aprendido sobre generosidade com vocês. E hoje eu vou falar sobre serviço, porque foi isso que nós vimos essa semana. Pessoas servindo para a glória do Senhor. E eu queria, se você gosta de tomar nota das mensagens, prática essa que é muito saudável, eu queria que você tomasse nota de 5 verdades sobre o serviço. 5 verdades que nós temos sobre o serviço. Temos aqui algumas cadeiras vagas na parte da frente, se o pessoal precisar da integração. E para a primeira verdade, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 10. Vamos ler essa primeira verdade. Deus nos fez para servir. Essa é a primeira verdade. Deus nos fez para servir. O texto diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para servir. Essa é a primeira verdade
que eu queria que você anotasse, gravasse em seu coração. Quando Deus pensou em cada um de nós, Deus pensou em onde nós iríamos servir para a honra e glória dele. Deus não pensou em você como alguém que ficaria sentado numa cadeira, como alguém que teria uma experiência de assistir cultos aos domingos. Ele não pensou em mudar a tua agenda, a tua programação apenas um horário do domingo. Deus pensou em te colocar em serviço. Nós estamos indo para um novo espaço e é interessante ver um arquiteto trabalhando, porque ele consegue enxergar o que ainda não existe. E quando eu abro o projeto arquitetônico que nós ganhamos e começo a olhar os espaços, eu fico impressionado. Sabe por quê? Porque existem ali alguns lugares que ainda não existem no momento fisicamente, mas existem no papel, e cada espaço tem a sua função. É interessante que o arquiteto vai dizendo, olha, esse espaço aqui serve para tal coisa, isso aqui foi pensado de tal forma por conta daquilo. Quando Deus pensou em mim, quando Deus pensou em você, Ele nos pensou para o serviço. E que bom que essa igreja tem servido, e eu quero dar aqui alguns dados desatualizados. Nós tínhamos aproximadamente há alguns meses atrás, quase 70% da nossa igreja envolvida em alguma área. Louvado seja Deus por isso. Mas nós não estamos satisfeitos. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos um dia poder afirmar que toda a nossa igreja serve em alguma área. Amados irmãos, nós somos criados para o serviço. Duas perguntas que nós precisamos fazer. A primeira delas, os filósofos fazem como a pergunta mais importante que se pode ter ou se fazer. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Tem alguma razão de existirmos nesse mundo? E sabe, pensando sobre isso, eu queria afirmar que Deus nos fez para o serviço. Mas é interessante, eu vi outro dia uma reportagem de um filósofo que estava visitando o Brasil para dar umas aulas de filosofia, e esse era um filósofo ateu. Ele não acreditava em Deus, mas interrogaram para ele qual que era a segunda pergunta mais importante que alguém podia fazer. E ele falou assim, olha, primeira pergunta é qual é o propósito da nossa vida, mas a segunda pergunta é se Deus existe. E aí o repórter perguntou, mas você não é um filósofo ateu? Por que você está dizendo que essa pergunta, se Deus existe ou não, ela é relevante? Ele falou assim, olha, embora eu seja ateu, se Deus existe, Ele tem um propósito específico para cada um de nós, e nós precisamos cumprir esse propósito. E se Deus existe, há um jeito certo, uma maneira certa de viver. Sabe, amados irmãos, Deus nos fez para o serviço, e esse serviço é para a honra e glória dEle. Nós somos feituras dEle, criados para as boas obras. É isso que Efésios diz. Um texto que me chama muito a atenção é o texto de Atos capítulo 13, verso 36. E esse texto toca o meu coração porque fala de alguém que nós conhecemos bem, um personagem bíblico chamado Davi. E o texto diz assim: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, morreu. Sabe, é um texto que vai falar sobre a morte de Davi, mas diz assim: ele serviu ao propósito que Deus tinha para ele na geração dele. A minha pergunta é se você vai servir ao propósito de Deus na sua geração. A minha pergunta é se você vai sair dessas cadeiras e se envolver com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar e nessa cidade, para a honra e glória do Senhor. Eu espero que a sua resposta seja: conta comigo, Deus. Eu sei que alguns aqui ontem estavam exaustos, alguns ainda estão exaustos. Mas ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, havia uma sensação tão interessante. Ontem eu me fiz uma pergunta. Deitei e perguntei para mim mesmo: o que é que eu fiz hoje? E a resposta que me veio ao coração foi: eu contribuí na obra de Deus, trabalhei em equipe com Deus, na missão dele de transformar o mundo através de gestos simples. Eu sei que muitos aqui deitaram sua cabeça no travesseiro e sentiram
que contribuíram de alguma forma para algo maior, muito maior do que eles mesmos. E louvado seja Deus por isso. Infelizmente, amados irmãos, quando nós falamos sobre esse tema do serviço, eu ouço muitas desculpas. E talvez você seja uma dessas pessoas que dá desculpas. A primeira desculpa mais comum que eu ouço é: eu não tenho nenhum dom, ou eu não sei qual é o meu dom. Preste bem atenção. Se você diz isso, eu quero dar uma dica para você. Se você diz: eu quero muito servir, mas eu não sei qual dom, você só vai descobrir o seu dom enquanto você estiver servindo. Portanto, mesmo que você ainda não saiba especificamente qual é o seu lugar no corpo de Cristo, vá servindo, porque aí, enquanto você está em movimento, Deus vai direcionando você. Sabe aquela brincadeira, tá quente, tá frio? Aquilo só funciona quando alguém está em movimento. Muitas pessoas cruzam os braços e dizem assim: eu não sei como eu posso ajudar, não sei como contribuir. Essa é uma desculpa. Uma outra desculpa que eu ouço muito é: eu não tenho tempo. Amados irmãos, todos nós aqui sabemos que tempo é uma questão de prioridade. E não ter tempo para Deus é perder tempo. Quando nós não temos tempo para Deus, dizemos para nós mesmos: estamos investindo em coisas que não são eternas. Eu não estou dizendo que você só pode servir a Deus se você estiver num espaço como esse, numa igreja como essa. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você pode ser um policial para a glória de Deus, se os valores do reino de Deus conduzirem o seu comportamento. Você pode cortar cabelo para a glória de Deus, se a forma como você trabalha é intensa e você dar o máximo de si em cada cabelo que você corta. Você pode fazer tudo para a glória de Deus e servir a Deus para além dos espaços religiosos. Uma outra desculpa que eu ouço por vezes é: eu já estou velho para esse tipo de trabalho. Foi interessante porque na sexta-feira era o dia da mudança. O caminhão já estava sendo carregado aqui. E embora o meu coração estivesse aqui, eu precisava trabalhar. Tinha gente no meu consultório me esperando. E quando entre um paciente e outro eu tive um intervalo, eu corri para o novo espaço. E foi justo na hora que o caminhão estava chegando com a mudança. E a primeira pessoa que eu vi carregando alguma coisa do caminhão foi uma senhora com mais de 70 anos, seus cabelos brancos. E ontem, no final, e eu estou dizendo literalmente no final, quando nós já estávamos desmontando as coisas, ela passou o dia inteiro lá. E quando nós já estávamos desmontando tudo, ela me abraçou e disse: muito obrigado, porque Deus tem me mostrado o privilégio de servir. Chega de desculpas. Chega dessas desculpas. Nós fomos feitos para o serviço. Amados irmãos, muita gente diz: não vou servir porque eu não sou reconhecido. A única pessoa que precisa ver o teu serviço, eu te garanto, já viu: Deus, porque Ele vê em secreto. Amados irmãos, há um texto lá em Gálatas capítulo 1, verso 15, que diz assim: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Antes mesmo de você existir, Deus já havia te chamado para o serviço. A segunda verdade que eu gostaria de falar sobre o tema do serviço é de que o serviço é uma consequência da salvação. É possível alguém que não foi salvo estar servindo, mas é impossível alguém que foi salvo não servir. Vocês estão entendendo isso? Inevitavelmente alguém que foi salvo vai encontrar algum lugar e alguma forma de servir ao Senhor. É interessante, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, verso 17, se você quiser abrir esse texto comigo, Romanos capítulo 6, verso 17 diz:
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Sabe, da mesma forma que você dedicava o seu corpo para coisas que não edificavam, da mesma forma que você dedicava os membros do seu corpo para coisas que te levavam à maldade, agora você pode servir a Deus com esse seu corpo, com os seus recursos, com o seu talento. É interessante como eu ouço histórias de pessoas que passavam o final de semana inteiro enchendo a cara, bebendo nos bares, e agora encontro elas enchendo não a cara, mas o coração, cheias do Espírito Santo, porque Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um dia eu recebi uma oferta de uma pessoa para pagar alguma coisa da igreja. Eu falei assim: não, meu irmão, não precisa não. Ele falou assim: você sabe quanto eu gastava na mesa de um bar num final de semana, embriagado? Thomas, quando eu estava no pecado, eu não tinha limites e eu não pensava. Agora que eu estou servindo ao Rei dos Reis e envolvido com a grande missão de Deus no mundo, eu não quero me poupar. Sabe, amados irmãos, se você foi salvo, você estará em movimento. É interessante quando nós lemos a história do povo de Israel que estava cativo, e Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Deus manda Moisés ir falar com o faraó, e lá em Êxodo capítulo 8, verso 1, nós lemos o seguinte texto: disse o Senhor a Moisés: vá a faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Deus te libertou com um propósito, e o propósito é para que você sirva a Ele. Nós cremos que Tiago não faz um paralelo entre fé e obras. Tiago faz um paralelo entre fé viva e fé morta. E toda fé viva gera obras. Se você tem uma fé viva e encontrou-se com Jesus, e se você é um salvo, é uma nova criatura, certamente você estará envolvido em alguma área de serviço. Amados irmãos, uma terceira verdade que eu gostaria de trazer para vocês é de que servir gera uma grande alegria. E isso aqui é o óbvio, porque nós experimentamos isso aqui ontem. Servir gera grande alegria. Aliás, o Salmo 100, verso 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Ontem e todos vocês perceberam que o nosso pastor Marçal não parava quieto. Para cima e para baixo, uma chave de fenda, uma lâmpada, uma privada, fios. Ele, nas horas vagas, ele é o faz tudo aqui da nossa igreja. Ele resolve todos os problemas. E teve uma hora que eu coloquei as mãos no ombro dele, olhei nos olhos dele e falei assim: para, você está cansado, vai descansar. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu vou parar, cara, eu tô parando. E não parou. Aí eu fiquei pensando: por que esse cara não descansa? E não demorou muito para eu responder a minha pergunta. Ele não descansa porque servir gera uma grande alegria. E essa alegria nos preenche o coração. Sabe, amado irmão, eu quero desafiar você a servir, a envolver-se, a desfrutar dessa alegria. Às vezes eu converso com psicólogos, e aquelas conversas entre psicólogos são muito interessantes, porque eles fazem umas descobertas que a Bíblia já diz há muito tempo.
E uma dessas descobertas foi contada, compartilhada num grupo. Eles estavam dizendo assim: é interessante como em pacientes com depressão nós vemos uma atuação muito relevante, muito positiva do voluntariado. Quando alguém faz algum serviço não remunerado, faz por amor, isso repercute positivamente naqueles que sofrem com depressão. E eu dei um sorriso assim de canto de boca e pensei comigo: é porque eles ainda nem fazem ideia do que é servir ao Senhor. A alegria é infinitamente maior. Sabe, nós fomos feitos para servir e só estaremos dentro do propósito de Deus se nós estivermos servindo. É interessante ler a carta aos Filipenses, porque Paulo escreve essa carta numa condição subhumana, preso em Roma. Mas ele escreve sobre alegria, e a carta aos Filipenses é onde nós temos a maior concentração da palavra alegria no Novo Testamento. E eu queria que você acompanhasse esse texto comigo, Filipenses capítulo 2, verso 17. O texto diz assim: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, ofereceram a Deus. Agora dá uma pausa aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu estou achando que o meu sangue vai ser derramado em breve. Eu acho que vão me matar. Eu estou sentindo que a morte está se aproximando. E o meu sangue vai ser derramado como uma oferta líquida junto com tudo isso que vocês, filipenses, estão fazendo. Mas sabe, como termina esse verso é que me chama mais atenção ainda. Porque ele diz: se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. É alguém que está falando da sua própria morte sendo derramada como oferta ao Senhor, e diz que se isso acontecer, vai ficar feliz. Essa é a loucura que somente quem serve a Jesus entende. O privilégio de padecer por amor ao nosso Cristo. Nós, infelizmente, vivemos dias onde o Evangelho é pregado de lado. As pessoas pregam uma parte do Evangelho, aquilo que é conveniente apenas. Mas o Evangelho não é somente a boa nova de que Ele me libertou e agora eu vou para o céu. A boa nova continua dizendo: você pode servir a Ele e ajudar e cooperar para alcançar outros que estão indo para o inferno. O que nós vamos fazer nesse próximo sábado é lindo. Nós vamos juntar alguns travestis, os quais nós já investimos e nos relacionamos, e vamos passar um final de semana pregando o Evangelho para eles. Sabe, a última vez que nós fizemos um acampamento para travestis, montamos um café da manhã e todos comeram à mesa e foram servidos por nós. E é interessante que um deles começou a chorar no meio do café da manhã. Chorar, procurou uma das pessoas da equipe e disse assim: olha, eu nunca tive uma refeição na mesa, porque eu não tive família. E morando sozinho, a minha companheira era a televisão. E foi a primeira vez que eu experimentei o que é comer em família. Isso é o serviço. Isso é aquilo que Deus nos chamou a viver. Sabe, amados irmãos, nós somos alegres à medida que nós servimos ao Senhor mais e mais, porque servir gera alegria. Quarta verdade que eu gostaria de trazer para vocês é de que Jesus é o nosso referencial de serviço. Se você quer saber mais sobre serviço, como servir, olha para Jesus. Jesus é o nosso grande referencial de serviço. Nós servimos aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, verso 45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Ele veio para servir. E se o Filho do Homem veio para servir, por que nós viveríamos de modo diferente? Sabe, amados irmãos, nós somos discípulos do lavador de pés. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderia ter escolhido o trono, mas escolheu uma bacia com água. Ele poderia ter preferido a coroa, mas ele fez a opção de colocar a toalha nos ombros. Ele poderia ser servido com as melhores iguarias, poderia ter todas as honras, mas sabe, amados, ele escolheu dobrar-se diante de pés sujos. E ao final daquela cena, da última ceia, antes de ele ser traído, ele disse: olha, vocês dizem que eu sou mestre, e mestre eu sou mestre, é fato. E assim como eu vos lavei os pés, vocês que são os meus discípulos, vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. Nós somos discípulos do lavador de pés. Agora, é claro que você precisa entender o contexto. Deus não nos está chamando para lavar os pés por aí, porque isso já não é mais necessário. Naquela época, os ricos usavam percatas, mas os pobres andavam descalços. E não haviam ruas pavimentadas, asfaltadas. Ou seja, sair de casa era garantia de sujar os pés. E quando se ia comer, não se ia para uma mesa alta, mas uma mesa que se distanciava apenas 15 centímetros do chão. Então imagina você jantar com alguém que andou o dia inteiro e o pé daquela pessoa está bem pertinho da mesa. Não devia ser muito confortável. Então não somente se lavavam as mãos, mas também se lavavam os pés. Nós não precisamos lavar os pés uns dos outros, mas nunca foi tão necessário abraçar uns aos outros, ouvir uns aos outros, cuidar uns dos outros, ensinar uns aos outros. Nessa correria, sexta-feira eu vim aqui pegar um documento, e quando eu entro aqui em cima, tinha uma reunião de 2 psicopedagogos da nossa igreja, com alguns adolescentes da comunidade que estão inscritos na nossa escola de música. E quando eu olhei aquilo me emocionou, sabe por quê? Porque aqueles irmãos podiam estar em qualquer outro lugar, mas descobriram o privilégio de servir a Jesus. Descubra esse privilégio. Envolva-se com a obra de Deus. Sabe, que hoje você possa ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Quando nós descobrimos o privilégio de servir, nós entendemos que ministérios não são um favor que nós fazemos ao pastor. Às vezes eu sinto que as pessoas olham para mim como se eu fosse devedor delas. Não é um favor que as pessoas fazem ao pastor, porque a igreja não é minha. Essa igreja é do Supremo Pastor Jesus. E servir é um privilégio que Deus nos deu, porque Ele nos conhece bem, Ele sabe quem nós somos. Sabe, amados irmãos, se nós todos descobríssemos o privilégio de servir, alguns que estão hoje sobrecarregados poderiam respirar mais aliviados. Se todos nós descobríssemos o privilégio de servir, as vitórias seriam maiores e os passos ainda mais ousados. Eu quero orar por você, mas eu quero que você saiba uma quinta verdade antes de nós terminarmos essa mensagem. A quinta verdade que eu quero dizer para vocês sobre o serviço é de que nosso serviço não é em vão no Senhor. Isso consola o seu coração. Nosso serviço não é em vão no Senhor. Quantos que estão aqui trabalham na integração? Levanta sua mão aí. Aliás, segura sua mão aí, vocês que são da integração. Quantos trabalham na Geração Rio? Levanta sua mão. Quantos são da banda? Levanta sua mão. Quantos são da mídia? Mantenha a mão levantada, pessoal aí. Todo mundo que está envolvido em alguma área. Os que são do Voz na Rua, levante sua mão. Eu quero falar para vocês. Podem baixar. Não é
em vão no Senhor. Consola o nosso coração. Às vezes eu chego cansado em casa, exausto, às vezes abatido, mas eu tenho a certeza de que nosso trabalho, quando nós fazemos de coração para o Senhor, não é em vão. Se você puder, abra comigo esse texto agora. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 10. O texto diz assim: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhes mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram. Você consegue imaginar um dia você encontrando com o Pai, uma conversa assim, lá na eternidade? Deus olha para você e fala assim: lembra aquele dia que você fez aquilo lá? E você fala assim: Deus, eu não estava lembrada não, rapaz. Ele fala assim: eu não esqueço. Ele esquece os nossos pecados. Ele esquece e lança no mar as nossas transgressões. Mas Ele é tão amoroso e nos ama tanto, 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 que a Bíblia diz que Ele não esquece o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso serviço. Eu quero terminar convidando você a ler um texto no Evangelho de João, capítulo 12, verso 26, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Preste bem atenção. Qual é a maior honra que um homem pode receber? Eu fiquei pensando, alguns talvez digam: meu filho se formar na faculdade e ser um grande homem, uma grande mulher. Ok, isso é de fato uma grande honra. Que outra honra nós podemos ter? A honra de receber um prêmio Nobel, talvez, prêmio Nobel da Paz. Que tamanha honra, não? Mas não há honra maior que essa. Meu Pai honrará todos os que me servem. O prêmio Nobel da Paz são homens escolhendo homens para honrar. Mas esse texto nos fala de Deus, um Deus amoroso, que não se esquece do que a gente faz. Às vezes só considera as nossas intenções. Às vezes o nosso trabalho nem é tão bom, mas Ele sabe que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Sabe, esse Deus amoroso agora se inclinando e nos honrando, embora nós não mereçamos. Nosso trabalho não é em vão, Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar por mim. Quero orar por nossa igreja. Nós vamos dar um passo muito ousado. E no próximo domingo, nós já estaremos no novo espaço. E eu passei a tarde inteira reunido com algumas pessoas da integração. Passei a tarde inteira também conversando com uma pessoa responsável pelo café da nossa igreja. Essa parte de comida, de venda de alimentos. E eles estavam dizendo: pastor, a gente vai precisar de muita gente. Olha, vai ter que ter muita gente, viu? Eu falei assim: não se preocupem não, porque o Senhor há de levantar homens e mulheres dispostos ao serviço. Gente que entendeu o privilégio de servir ao Senhor. Gente que diz: Pai, conta comigo. Gente que sabe que Deus é justo. Ele não se esquece
mas Ele honrará todos os que servem o Filho Jesus. Eu quero orar por você, por mim, por nossa comunidade, para que Deus nos dê essa consciência de serviço. Feche seus olhos onde você está. Pai, Tu sabes que os desafios são maiores do que os nossos recursos. O trabalho é maior do que os trabalhadores. Mas eu estou diante daquele Deus que responde orações. Eu estou diante, Senhor, e falando aquele que pode tocar corações. E eu sei, Pai, que há alguns aqui que não estão envolvidos ainda, que não servem ainda, mas que hoje ouviram Tua voz e que querem desfrutar do privilégio de servir. Querem se colocar à disposição do reino e entendem que a Igreja Rio é uma expressão do reino. Toca o nosso coração, converte-nos ao Teu serviço, Senhor. Que possamos entender, Pai, que nós fomos feitos para servir. Que possamos discernir que, se somos salvos, somos servos. Possamos crer, Pai, que o serviço gera alegria e de que o nosso maior referencial de serviço é o próprio Cristo, que não deixa passar despercebido o nosso esforço. Pai querido, levanta homens e mulheres dispostos a servir para a glória do Teu nome. Eu sei que Tu nos ouve e há de responder essa oração. Que assim seja. Amém. Amém. Queridos, eu quero concluir com um texto, Atos capítulo 20, verso 24, que diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Sabe, não há nada mais importante do que cumprir a missão, de ter a sensação de que servimos a um propósito maior do que cada um de nós, e que a nossa vocação vai muito além das nossas expectativas humanas. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou pedir que o pessoal da integração traga aqui a ceia. Vou pedir também que a banda possa entrar. E eu tenho um desafio para fazer para vocês. Vocês sabem que esse momento de ceia para nós é sempre algo diferente. As pessoas ficam até com expectativas. E hoje não vai ser diferente. Eu sei que muitos aqui já estão envolvidos em alguma área de serviço, em algum ministério. Mas eu sei também que há muitos que, embora sejam parte da nossa igreja, ainda não estão em nenhuma equipe de serviço. A esses eu me dirijo agora. Se você ouviu a voz de Deus, se você foi tocado por essa mensagem, eu gostaria muito que você respondesse a essa convocação. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria que você, que ainda não faz parte de nenhuma equipe de serviço, você que não está ainda na frente, atuando, vestindo a camisa, liderando gente, cuidando de gente, investindo em gente, e hoje ouviu a voz de Deus e diz: eu quero me colocar à disposição dele e servir junto com essa igreja. Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria de convidar você a pegar uma dessas bandejas e servir a ceia simbolicamente, como quem diz: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu estou à tua disposição. Eu quero servir a essa família e junto com essa família servir o Recife. Se você é uma dessas pessoas que hoje decide servir conosco, se envolver em alguma frente de trabalho, pastor, onde eu me envolvo? Deus vai te dar uma direção.
Eu não sei quais são os teus talentos, as tuas habilidades, mas se você se movimentar dentro dessa família, você vai perceber uma hora ou outra o teu lugar. Mas se hoje você está disposto a entrar nessa correnteza do serviço, porque no Rio não dá para ficar parado. Aliás, se você está vindo para a nossa igreja acreditando que você vai sentar nessa cadeira e ouvir mensagens domingo após domingo, talvez seja melhor para você procurar uma piscina, porque aqui o rio nunca para. De uma hora ou outra Deus vai te empurrar nesse movimento e você vai servir aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se hoje você toma a decisão de servir conosco, vem aqui enquanto nós cantamos essa canção. Pode vir aqui na frente, não tenha vergonha. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Tenho andado à procura. Se não tem bandeja para você, vai junto com alguém aí. Vai partilhando, vai trocando, vai se envolvendo. Vou pedir que todos esperem. Todos esperem até que o último seja servido. Se hoje você diz: eu quero servir o Senhor, cante essa canção. Eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus instituiu a primeira Páscoa do povo de Israel e a última do período de escravidão, a última em que eles estavam nas terras do Egito. Hoje nós celebramos também a última ceia aqui nesse lugar. As outras serão no espaço que Deus tem preparado para nós. Mas a ceia, ela nos remete à lembrança, à recordação do passado, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por mim e por você. Por isso nós ceamos, relembrando o passado. Mas nós ceamos também para celebrar a comunhão. Essa comunhão que só é possível através de Jesus Cristo. Pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, de origem diferentes, pensando diferente, todos unidos no só corpo, o corpo de Cristo. A cruz do Calvário, a morte de Jesus nos fez um. E por isso nós celebramos o corpo de Cristo, a vida. Mas a ceia também serve para que nós alimentemos a nossa esperança. A chama que arde em nossos corações, porque Ele prometeu que nós cearíamos com Ele. E assim como Ele foi para o céu, um dia Ele virá nos buscar. Então a ceia também é um memorial daquilo que nós haveremos de ser, daquilo que será no futuro. Por isso nós estamos aqui. E o texto bíblico diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, porque este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus estava falando isso, Ele estava dizendo: olha, esse é o meu corpo, que eu estou entregando
por cada um de vocês. Depois de Jesus entregar tudo que ele tinha e fazer tudo que ele fez, ele entregou a sua própria vida. E nós estamos aqui hoje por causa desse sacrifício. Comamos dele todos. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. O texto bíblico é bem claro, ele não diz que ele tomou um cálice, ele tomou o cálice. Os estudiosos afirmam que todo judeu, quando vai celebrar a Páscoa, ele deixa separado um cálice. E ninguém toca naquele cálice, porque aquele cálice é o cálice do Messias. Então eles acreditam que durante a Páscoa o Messias pode entrar em sua casa e então aquele cálice está reservado para o Messias. E diz a Bíblia que Jesus, com muita propriedade, quando a ceia já estava preparada, ele olha para aquele cálice e diz: este é o meu cálice, o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele tomou o cálice. Ele, o Cordeiro, digno de louvor, digno de honra, digno de glória, o Messias, o Salvador da humanidade, tomou o cálice que era dele e deu a cada um de nós. Tomamos dele todos juntos. Por isso que nós estamos aqui, porque Ele tomou o cálice e entregou a cada um de nós, salvos, livres do pecado, prontos para servi-lo, para fazer a vontade dEle. Cantemos todos juntos. Me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. Nós te exaltamos e te louvamos porque nos deste o privilégio, Senhor, de sentar à tua mesa. Nos deste o privilégio de ser parte do teu corpo, ó Pai. E juntos, nessa noite, podemos relembrar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Podemos celebrar a nossa comunhão contigo e com a tua igreja, com nossos irmãos, porque todos somos um só corpo. E podemos reavivar a nossa esperança de que um dia, Pai, cearemos contigo nas mansões celestiais. Muito obrigado por esse privilégio, ó Deus. Reaviva em nós a chama de te servir, o desejo de nos entregarmos em tua presença para fazer a tua vontade, seja aqui ou onde for, Senhor. Aquece em nós o ardor do teu serviço, Pai, e que as nossas vidas possam ser entregues a ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que amam e que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Se hoje você decidiu servir,
Passa no espaço da integração, dá o seu nome. Se você puder, cante conosco essa canção. Mais uma vez, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Deus abençoe todos vocês. Não deixe de dar um forte abraço na pessoa que está do seu lado. Uma semana de bênçãos para todos.